Queremos sempre valorizar toda a escritura como palavra de Deus. E o livro de Lamentações de Jeremias é um livro que fala daquele dia ou dias ou épocas que estamos no fundo do poço, numa situação de grande calamidade, eu diria, onde a gente não encontra muita saída. E a obra é atribuída ao profeta Jeremias. Há quem diga que outra pessoa poderia ter escrito, mas a tradição antiga dos judeus é muito forte e não há por que pensar que não fosse Jeremias que escreveu essa obra, porque justamente ele testemunhou uma grande tristeza. O nome da obra, realmente eles falam no hebraico, é ou como, né? É uma palavra quase intraduzível. Que coisa, uma coisa assim. Na verdade, o primeiro versículo é assim: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Não é assim quando a coisa pega você? Eu não estou falando sobre mim, talvez, né? Como? Mas que isso? Né? Essa palavra aparece de novo no capítulo 2. Como o Senhor na sua ira cobriu de nuvens a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e no dia da sua ira não se lembrou do estrado de seus pés. Como cair, como foi dura a ira de Deus. No capítulo 4, no versículo 1, mesma palavra. Como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu o seu brilho, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Que tristeza. Os israelitas até hoje, os judeus, ainda leem esse dia. Nesse ano eles leram no dia 20 de agosto. 20 de agosto eles jejuaram 24 horas e leram esse texto na sinagoga ou em casa. Os judeus praticantes, né? Tem judeus que não praticam, mas o judeu praticante lê no dia 9 do mês que eles chamam de Av. Caiu nesse ano no dia 20 de agosto. Cada ano cai num dia diferente. É que nem Natal. Não, Natal não. É que nem Páscoa, né? Que tem uma data variável assim. Então, Mas o que aconteceu nesse dia para eles ficarem tão tristes? Bom, a destruição de Jerusalém no tempo de Jeremias. Templo pegando fogo, os palácios reais, toda a cidade velha, a cidade nova, tudo pegando fogo. Nabucodonosor destruiu tudo. Infelizmente, essa história aconteceu de novo no ano 70. A destruição que Jesus previu aconteceu no mesmo dia, trágico, 9 do mês Av. E os israelitas, quando houve a destruição, a primeira, foi quando Jeremias escreveu o livro. Mas esse livro foi sempre lido na lembrança dessa destruição. A mortandade, o holocausto, não é? Que os judeus por muitas épocas receberam, mortos aqui no grande altar, né, do templo de Herodes, já no tempo de Jesus, no ano 70 depois, muita destruição. E na verdade essa data se tornou uma data de jejum e oração, e várias outras situações. Mais ou menos no ano 130, na mesma data, os romanos destruíram uma guarnição de judeus e expulsaram eles de lá. Na Idade Média, nessa data, reis de Espanha, reis da Inglaterra, várias outras coisas ruins aconteceram. Inclusive essa data está ligada com o início da Primeira Guerra Mundial, que acabou gerando um grande holocausto, onde mais de 7 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Então eles lembram tudo isso. No dia 9 do mês Av, eles vão à sinagoga, mas ninguém senta nas cadeiras. Todo mundo senta no chão. Todo mundo fica descalço. Todo mundo é escravo. Todo mundo está em luto. Como isso foi acontecer. Mas interessante
eles dizem que esse livro fala que um dia o Messias vai nascer no dia 9 do mês Av. Eles acreditam ainda que o Messias não veio. Você, cristão, você crê que o Messias já veio. E a gente tradicionalmente atribui a data do nascimento de Jesus a 25 de dezembro, né? Que não tem nada a ver com isso aí, é outra data. Uma data para a memória, não é? Não sabemos a data do nascimento de Jesus. Certamente ele nasceu, não sabemos quando. Mas o ponto é que eles esperam que o Messias nasça no meio do sofrimento, no meio de tanta dor. Um dia o Messias vai vir. E isso tem a ver, a Igreja Católica ainda hoje lê o livro de Lamentações na liturgia da Páscoa. Se você for a uma igreja católica, eles leem um pedaço do livro de Lamentações. Por quê? Porque, gente, é no meio do sofrimento intenso que existe a busca de salvação. Não sei sobre você, mas eu sou assim. Quando está tudo bem comigo, eu não penso em nada. Só penso, né, em rede e água de coco, não é isso? Se vier a tapioca, também eu aceito. Mas isso não tem nada a ver. Eu vou virar um eterno estragado, um mimado ali. Quando eu sofro, ou quando o meu irmão sofre, quando alguém querido sofre, ou quando um ser humano sofre, aí eu vou para o meu lugar e lembro, olha, precisamos amar, precisamos fazer algo. Esse mundo é um mundo ruim, tem coisa errada aqui. E aí então a esperança justamente vem no sentido de nos fazer lembrar quem é aquele que um dia enxuga dos olhos toda a lágrima, aquele que retira toda a maldição, aquele que nos coloca no sonho que Deus nos deu, o sonho de eternidade, o sonho de bem-estar, de bem-aventurança. Mas o livro de Lamentações, realmente, ele é uma estrutura assim, ele vai para o centro e volta. E naquele forma de pensar dos antigos, eles começam e terminam com o mesmo assunto. E no centro tem a lição principal. É uma estrutura assim que vai do começo para um centro e depois volta para aquele começo. Como esse movimento aqui, né? Ele começa da tristeza, fala da ira de Deus, e aí a esperança, mas depois volta para a ira e termina com uma oração. E é um livro muito estranho, porque nesse miolo aqui é uma poesia alfabética, sabia? Na sua Bíblia às vezes tem umas letrinhas lá, pode pegar lá em Lamentações, versículo 1, alguns escrevem Aleph, no 2 Bet, 3 Gimel, tem gente que fala, o que é isso aí, né? Algumas Bíblias têm, nem todas têm. É o alfabeto hebraico. E o primeiro versículo começa com a primeira letra, como se fosse letra A. O segundo versículo com a segunda letra, B. O terceiro versículo com a terceira letra, C. E aí vai seguindo o alfabeto hebraico, que não é igual ao nosso. Tá aí Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, aí vai, né? Mas o ponto é que, apesar de ser uma obra de tristeza, ela é alfabética. É assim, para lembrar bem. Eles vão... só o último capítulo não é alfabético. Os outros todos são, né? E é uma forma de composição, apesar de ser assim bonitinha, o jeito do cantilado é um cantilado fúnebre. Os acentos no hebraico são de música de funeral. É muito triste esse hino cantado. E, como eu falei, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 4 começam com a mesma frase. Como? Que tristeza. E os primeiros 2 capítulos e os últimos 2 capítulos falam da cidade. A filha de Jerusalém, a princesa, a cidade bonita. Uma moça, cidades são geralmente mulheres bonitas, formosas, uma princesa. A princesa está jogada na sarjeta. Que tristeza. É aquela tristeza que você tem às vezes quando vê a nossa sociedade. Você vê o nosso Brasil tão rico, tão bonito, tão cheio de coisas boas. Às vezes você vê, puxa, o que está acontecendo com o nosso país? Que tanta violência, que tanta corrupção, que tanta morte, que tanto mal. Não precisava isso. Por que tem irmão brasileiro matando irmão brasileiro? Por que tem outro brasileiro que é tão ganancioso que destrói os outros? É essa tristeza. A nossa cidade, a nossa polis, a nossa política, a nossa vida é ruim. Que triste. Que triste. Mas aí, no meio, tem um indivíduo falando. Não é mais a cidade.
Tem um cara que assume o papel. Eu sou aquele. É daí que vem a esperança do Messias. O cara que assume. Quem é o Messias? O cara que pega a história nas mãos e fala, eu resolvo. Esse é o Messias. E esse indivíduo que vem no capítulo 3º, que é o maior capítulo da obra, realmente ele tem 66 versículos. Cada 3 versículos começam com a mesma letra. 3 com A, 3 com B, 3 com C e assim vai. O alfabeto hebraico tem 22 letras, por isso que dá 66. Mas, enfim, esse indivíduo vem e responde muitas coisas. E aí então, eu quero olhar com vocês algumas ideias do livro. Recomendo você ler em casa o livro. Nós lemos o capítulo 1 aqui, no começo, para situar a tristeza que esse livro evoca. Mas é um livro que fala primeiro sobre a questão do arrependimento do pecado. Olha capítulo 1, versículo 5. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Opa, eu li errado. Desculpe, eu estou lendo 6. Os seus adversários a dominam. Os seus inimigos prosperam porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente dos seus adversários. Jerusalém foi destruída no ano 586 a.C. e toda a população levada cativa para o estrangeiro. Todo mundo. Também no capítulo 1, versículo 8. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez, e ela também geme e se retira envergonhada. Uma moça bonita, agora uma vergonha, um mal-estar. Aquela princesa agora está em farrapos, ela está destruída. Por causa do quê? Não é um azar, tem pecado. Eles estavam entendendo que por mais de 400 anos, Deus mandou profetas dizendo, arrependam-se, 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 e eles não fizeram. Chegou a última lição. Mais um texto, capítulo 1, versículo 20. Diz lá, olha, Senhor, porque estou angustiada. É a cidade falando, né? A minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora, a espada mata os filhos. Aqui dentro, a morte se propaga. Você vai ler 2 vezes em Lamentações que algumas mães, infelizmente, assaram as suas crianças para comer, seus recém-nascidos. Isso vai acontecer no cerco de Jerusalém, no cerco de Samaria, no cerco de Jerusalém no ano 70, quando Flávio Josefo narra a história daquela guerra. Uma tristeza absurda. Você fala, não, ninguém pode chegar a uma desgraça dessa, uma mãe matar seu filho e comer a carne. Bem, infelizmente, a situação era terrível, muito pecado. É bom lembrar que nem todo o sofrimento decorre do pecado. Os amigos de Jó vieram acusando Jó. Jó, você pecou, né? Jó não tinha pecado, lembra? Então, não é isso que o autor está dizendo, mas o autor de Lamentações, Jeremias, ele sabe que houve pecado na nação. E assim, nós vivemos numa sociedade de pecado. Ou nosso, ou dos outros, né? Qualquer pecado que exista é destrutivo. Então, eu penso na tristeza, às vezes, do nosso Brasil, ou da nossa sociedade, ou da minha família, ou na minha tristeza pessoal. Eu posso ir lá longe e chegar bem no meu coração, né? Quando tem tristeza, eu tenho que lembrar, tem alguma coisa a ver com o pecado. Mas veja, não é que eu fiz um pecado, estou tentando dizer isso porque não é bíblico dizer que todo pecado leva uma tristeza, e toda tristeza tem a ver com o pecado. Jesus morreu do modo mais triste do mundo na cruz, mas não era dele o pecado, lembra? Como o Geraldo leu, ele foi maldição em nosso lugar. Mas o ponto é que é bom lembrar que o sofrimento do mundo remete ao pecado que existe no mundo. E esse pecado, mesmo que não seja eu que cometi, que alguém lá cometeu, ele bate em mim, ele me machuca. Ou eu vejo o meu irmão, a minha irmã sofrendo pelo seu pecado, e eu fico triste de qualquer jeito. Não tenho alegria em ver uma pessoa sofrer, mesmo que ela mereça, entre aspas, porque eu também mereço. Se eu pensar bem, eu também mereço muito mais do que eu tenho sofrido.
Então, a primeira leitura que eu acho que vale a pena no livro de lamento, num livro fúnebre como Lamentações, é lembrar: não estamos num mundo isento do mal. O pecado está por aí, e ele traz injustiça, traz fome, traz doença, traz acidentes, traz maldade, traz o crime, traz todo tipo de coisa que vem destruir aquilo que poderia ser bênção de Deus para nós. Mas é interessante que esse livro também, lá no capítulo 5, ele termina com uma esperança. O capítulo 5 é o menor livro, o menor capítulo do livro, como eu falei, não é alfabético. Mas os últimos versículos do capítulo 5, né, ele vai dizer, aí a partir do verso 19: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitarás de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? Então, essa oração no último texto fala de esperança, especialmente esse versículo 21, é tão importante para a comunidade judaica e para nós, porque o que nós queremos? Senhor, se o problema está comigo, me mude, Senhor, converte-me, Senhor, me faz voltar a ter bem-estar e bênção, me tira dessa situação ruim que estou. E a oração de todo o que lamenta é uma oração totalmente fundamentada na pessoa de Deus. É Deus que reina, é Deus que tem poder, é Deus que merece, porque eu sei que eu nada tenho, nada mereço, nada posso. Mas o livro de Lamentações nos convida tanto à consciência do pecado, como a uma busca de Deus em oração, dizendo: Senhor Deus, é com o Senhor que a solução está. E de fato, Israel até hoje lê com grande ênfase esse versículo 21, porque entende que é aí que está a solução para todo o problema humano, se voltar para Deus. Agora, no meio do livro, realmente, o capítulo 3, uma pessoa assume. Olha lá, capítulo 3, verso 1. Um homem assume: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Quem é esse homem? É o Jeremias? Pode ser. Ou pode ser você, homem e mulher aqui sentados, né? Pode ser qualquer um, pode ser a pessoa que assume o lugar. Eu estou vendo, eu estou percebendo que esse é o problema. E aí no capítulo 3, como eu falei, ele vai de novo descrever essa tristeza, como é difícil estar debaixo do sofrimento, como que Deus está certo em fazer. Mas chega um momento, achei muito bonito aqui, olha, no 19, ele diz, 3,19: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É a virada desta poesia. Até agora ele vem dizendo as coisas tristes e ruins. Você está numa cama de hospital, você está ao lado de um caixão, num funeral, você está lendo um diagnóstico terrível de um médico, você está num momento ruim da sua vida. Como é que isso chegou aqui? E aí você diz: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Mas como é que pode ter esperança no diagnóstico de câncer? Como é que eu posso ter esperança se minha mãe morreu? Como é que eu posso ter esperança se meu filho, que tinha toda a vida pela frente, agora está com um problema sério, desgraçado, que vai destruir a vida dele? Como que tem esperança? Como? É a pergunta, né? Como? E aí ele diz: traga, Senhor, me ajude. Eu quero trazer à memória o que pode trazer esperança. E a única coisa que pode trazer é a visão de Deus. O versículo mais importante, eu diria, mais forte desse livro, vem aí, é o 8º verso, o 8º bloco de versículos desse capítulo 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se
a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma. Portanto, nele esperarei. Talvez é o momento, a virada, o ponto mais importante do livro. Alguém assume. Esse alguém pode ser você. No fim, esse alguém é o Messias, é Jesus. E ele diz: eu vou lembrar daquilo que dá esperança, que é lembrar de Deus. E ele usa aqui 3 palavras-chave: o amor fiel de Deus, a compaixão de Deus e a fidelidade de Deus. 3 termos importantíssimos no Velho Testamento. O amor de Deus que não falha, a compaixão de Deus que não tem limite, a fidelidade de Deus que nunca falha. Ele vai dizer que esse amor fiel de Deus, o amor que Deus manifesta na sua aliança, nunca falhou. Israel já fez de tudo. Já fez o bezerro de ouro, adorou Baal, correu atrás dos deuses da Síria, do Egito, já fez tudo. E Deus nunca abandonou Israel. O amor de Deus é fiel. Deixou eles irem para o exílio agora, mas o amor de Deus não abandona. Uma coisa é certa, você pode lembrar. Muita coisa pode acontecer, mas uma coisa nunca vai acontecer. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem vida, nem morte, nem anjos, nem o presente, nem o futuro. Nada, 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 nada pode separar você do amor fiel de Deus. Essa palavra, o amor fiel aqui, é a palavra amor do Velho Testamento, o ágape do Velho Testamento. A palavra forte que diz: Deus, quando faz uma aliança, nunca vai deixar de ser amoroso e fiel nela. Além disso, é um Deus de compaixão, um Deus que participa do sofrimento. Quando alguém pergunta: mas como que Deus participa do sofrimento? Eu não entendo. Olhe para a cruz, olhe para o crucificado, olhe para o homem ensanguentado, olhe para o homem que está morrendo, e você vai entender como que Deus participa até o sangue, até a carne, até as dores, até a agonia. Esse Deus tem compaixão. E quando alguém perguntar: como? Onde está Deus quando eu sofro? Ele diz: Deus chora com você. Deus está ao seu lado. Deus está em você, com você. E como chorou no Getsemane e sofreu na cruz, agora sofre com você. Mas esse Deus é um Deus que é fidelidade. Assim como a palavra amém fala de certeza, essa palavra fidelidade vem da mesma raiz. Deus é aquele que está conosco e não falha. Por isso então que a solução, o que traz a memória, é esse Deus que é amor, que é compaixão, que é fidelidade. E quando estamos no fundo do poço, vamos trazer à memória o amor fiel de Deus, a compaixão infinita de Deus, a fidelidade que eu chamei de autorrenovável. Como ele diz aqui, se renova a cada manhã. E é muito interessante que então, quando na liturgia da sinagoga eles leem Lamentações até o fim, eles voltam e leem de novo o versículo 23. Eles terminam o livro com o versículo 24 e eles leem mais uma vez o versículo 23. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Então, eu espero que você esteja bem, que hoje seja um domingo normal, um domingão de sol, alegria, né? Mas eu sei que nem todo dia tem sol, nem todo dia tem alegria. E às vezes um domingo de sol para muitos esconde um dia de trevas no coração, porque temos tristezas, temos males, coisas das quais nós não nos livramos com facilidade. Então, traga à memória esse Deus do eterno amor que não tem fim, misericórdias infinitas, fidelidade que a cada manhã se renova. Ele vem de novo aí com a fidelidade. Eu não sei se o sol vai nascer amanhã, mas a misericórdia de Deus vai.
Eu não sei se eu vou sair dessa minha situação difícil, mas eu sei que Deus tem amor, compaixão e fidelidade para comigo. Não depende de mim, depende de Deus. Nos momentos mais difíceis da vida, e são muitos, olhar para Deus é aquilo que faz nós nos convertermos, nos voltarmos a Ele, e um dia chegarmos a ter, como os dias do mais antigamente dos antigamente, vamos voltar ao Éden, ao paraíso, antes da tentação, antes do mal. Já não haverá nenhuma maldição, nenhum choro. Ele mesmo vai enxugar do nosso rosto toda a lágrima. Nós vamos cantar uma música, vou pedir para o Lucas vir aqui. Nós vamos cantar uma música que diz respeito a esse assunto. É uma música baseada nesses versículos de Lamentações. Então, nós vamos cantar Lamentações, capítulo 3, o versículo... Deixa eu tentar varrer aqui. O versículo 22 em diante. Então, cante lembrando desse amor de Deus que não tem fim. O eterno amor do Senhor não termina, suas misericórdias não têm fim. Alvoradas renova, fidelidade és tu. A minha porção é o Senhor e nele confiarei. O eterno amor do Senhor não termina, suas misericórdias não têm fim. Alvoradas renova, fidelidade és tu. A minha porção é o Senhor e nele confiarei. E nele